Graça e paz. Essa expressão, para que todos sejamos um, ela é uma expressão bíblica e ela vai nortear a nossa visão nesse 2023. E a perspectiva do que cantamos, ela deve ser o desafio de vivermos. Você nunca deve aceitar internamente que você tenha convicção de algo que você não esteja vivendo. É muito comum que nós, seres humanos, tenhamos convicções, e isso é parte do que o farisaísmo carregava na época de Cristo. Eles tinham convicções que não viviam. Então Jesus, ele foi frontal em seus ataques contra esse estilo de vida. Então aquilo que eu creio precisa ser aquilo que eu vivo. Então vamos repetir? Aquilo que eu creio deve ser aquilo que eu vivo. Porque você não pode ser um aqui na igreja e outro em casa. Um aqui e outro na empresa. Um aqui e outro nas perspectivas, atitudes no ambiente em que trabalha. A gente não pode aceitar isso. Então, durante todo o ano de 2023, o Ministério Pastoral desenvolveu a sua visão de exposição bíblica em cima dos princípios da mutualidade, os mandamentos recíprocos. Todas as vezes que na Bíblia aparece uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, tudo isso é um mandamento recíproco. Deus está ordenando que nós façamos uns para com os outros. Então, durante todo o ano de 2023, vocês vão ouvir isso daqui do púlpito. Com qual finalidade? Para que a gente promova uma unidade que a pandemia, de forma tão avassaladora, ela rompeu, né? Nós ainda temos dificuldades ainda, mesmo já com toda a autorização, né, dos órgãos científicos, municipais, estaduais e federais, ainda temos dificuldade em nos aproximarmos uns dos outros. Então a equipe pastoral entendeu que era hora de nós nos unirmos novamente, unirmos não apenas fisicamente, nos abraços, nos cumprimentos, mas nos unirmos também espiritualmente. Então é muito bom estar aqui com vocês. A equipe pastoral da IBAGE, ela acredita na escola bíblica, porque nós não ainda encontramos um outro recurso que possa suprir esse momento do diálogo. Mesmo as células que hoje nós desenvolvemos, elas não são capazes de oferecer um estudo mais profundo. Nós precisamos sempre entender que nas células nós temos visitantes, e nem sempre eles conseguem acompanhar o mesmo raciocínio da maturidade que nós possuímos. A gente tem os encontros de homens, de mulheres, mas eles também não oferecem. Então a equipe pastoral entende que a escola bíblica precisa ser mantida, até que encontremos um outro recurso que possa ser oferecido para toda a membresia. Então muito obrigado pelo teu esforço, muito obrigado pela tua dedicação, tanto para consigo mesmo, quanto para oferecer aos seus filhos um nível de aprendizado mais profundo. Muito bem, por favor me ajudem aí, coloquem aqui para mim também no telão, para eu poder acompanhar. Eu estou sem meu roteiro aqui em mãos. Aqui eu não estou vendo. Não, aqui, ó, preciso do retorno. Me ajude aí. Nós vamos abrir hoje a ideia que o pastor Ézio, como pastor da área de ensino, propôs, que é nos unirmos em torno de uma causa. A sociedade, ela se move, se mobiliza por meio de causas. Você sempre precisa entender por que causa está vivendo. Júnior acabou de dizer que essa perfeição está em Cristo, que é a nossa referência de vida. Cristo é a nossa referência relacional no casamento. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5. Jesus é a nossa referência relacional para com os outros, o próximo, a partir da nossa casa. Ele é a nossa referência relacional para com o Pai. Então, Jesus, ele é a máxima sobre desenvolvermos uma causa em comum. Então, se você acredita que Jesus é a tua causa maior, é o teu propósito de vida, faz todo sentido à luz da Bíblia.
se Jesus é aquilo que me move na sociedade. Então, quando há uma catástrofe e atinge pessoas como em Brumadinho, Mariana, a chuva em Petrópolis, se aquela tragédia me afeta como afetaria Cristo e me move a fazer algo por aquelas pessoas, então você está vivendo Cristo. Se alguém te persegue no ambiente profissional e aquela promoção que você queria não chega por causa de uma injustiça, e você sofre essa injustiça sem se vingar, você sofre essa injustiça sem pagar o mal com o mal, porque eu já sofri. Quantos já sofreram injustiça no ambiente de trabalho? Eu já sofri muita injustiça. Dá vontade de, não é? De ir para cima, de bater, mas a gente se lembra de Cristo, como Ele reagiria. E aí a gente usa a postura de Cristo, então Ele se torna o nosso jeito de viver a vida. Cristo precisa ser o nosso jeito de viver a vida. Um dos best-sellers, um dos livros mais lidos no mundo é Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Se você nunca leu, você não pode deixar de ler esse livro na sua vida. Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Quantos já leram esse livro? Bastante já leram aqui. Então leiam porque esse é um livro importante para nos apresentar reações que deveríamos ter parecidas com a de Cristo no nosso dia a dia. Porque é gostoso ser cristão aqui, né? Aqui, embora a gente seja provocado, a gente está num ambiente de música, num ambiente de ensino, então a gente engole e vai embora para casa. Mas lá fora a gente arregaça a manga e vai para cima, né, irmãos? A gente bate, deixa a carne. E é lá que a gente precisa brilhar a luz de Cristo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que bom, então vamos lá, a gente vai falar sobre igreja, vai me ajudando aí, tá? Eu já estou no slide sobre igreja, não vou ficar olhando para trás, hein? Me ajuda aí. Põe o slide aí de igreja, o nosso tema da manhã. Igreja, isso, mais um. Isso. A gente está ensaiando para a eternidade. Então, é muito precioso que você considere a seguinte hipótese. Tudo que eu vivo como igreja, eu viverei em intensidade e plenitude na eternidade. Como assim? Então, a forma de você servir aqui na igreja é um ensaio para o que você vai fazer na eternidade. Na eternidade, você está achando que vai ter uma rede? Vai ter uma rede estendida. Nós serviremos ao Cordeiro na eternidade. Serviremos uns aos outros. Seremos servidos pelos anjos e serviremos aos seres angelicais. Gente, se tem algo que enche a minha alma, é o estudo da eternidade. Aquilo que me aguarda, a perspectiva escatológica, as últimas coisas. Se tem algo que enche a minha alma de esperança, é o que me aguarda. Eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que creio, né? Eu sei o que me aguarda. Então, na eternidade, nós iremos aplicar o que na terra ensaiamos. Então, irmão, se você é daqueles que chega no estacionamento e dá bronca em quem está tentando te organizar, ou se você entra carrancudo pela porta e nem devolve um bom dia a quem na recepção te abençoa com um sorriso, irmão, você está perdendo o ensaio. O ensaio é esse, é da gente sair de casa, às vezes com uma angústia, e não escondermos a nossa angústia, mas chegarmos aqui e nos permitirmos ser quebrantados pelo Espírito Santo de Deus, sermos bondosos, amorosos, e levarmos isso para dentro da nossa casa, na relação com os filhos. Se tem gente aqui, uma vez um irmão falou assim para mim: pastor, eu não aguento mais essas canções que ficam repetindo a mesma coisa. Eu falei: irmão, você já leu o Apocalipse? Eu falei: já li. Você já leu qual é a canção do Apocalipse? Eu já li, pastor, e você sabe então que essa é uma canção que vai ser repetida, e repetida, e repetida. Ele: pastor, eu não tinha pensado nisso. Você já ouviu falar nos serafins? Já ouvi, pastor. Já leu Isaías capítulo 6? Sim. Então, ininterruptamente os serafins voam ao redor do trono, clamando apenas uma única canção: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aprenda a adorar, aprenda a cantar,
porque nós estamos ensaiando aquilo que iremos viver em plenitude na eternidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmão, se você ama na terra, você está ensaiando para o que te aguarda na eternidade. Se você reage às dificuldades, ao deserto da sua vida, com os olhos fixos em Deus, você está ensaiando para a eternidade. Se você, ao invés de colocar lenha na fogueira nas relações próximas a você, você pacifica, está vivendo um ensaio da eternidade. Estamos aqui de passagem, somos forasteiros aqui, disse Paulo, nós sabemos o que nos aguarda. Então, ensaiem corretamente, façam a sua parte, cheguem na hora, deem o melhor de si. Isso é importante. Quando os meus olhos, ontem, no final da tarde, eu estava numa sala de UTI, orando pelo meu sogro, que já está há 5 dias em coma. E eu coloquei a minha mão na cabeça dele, e eu fui expressar a minha alegria, o meu privilégio de ter sido genro do irmão Clóvis, a bênção de referência que ele foi para a minha vida, desejando que ele saia daquela situação, mas se a graça de Cristo desejar levá-lo para a eternidade, porque o quadro dele é gravíssimo, eu disse para ele, olha sogro, você sabe o que te aguarda, você sempre falou para mim sobre a eternidade, e tão gostoso, viver um momento mais difícil da existência, que é a possível despedida de pessoas que nós amamos, com a convicção de que não é a Deus, é até daqui a pouco nós nos encontraremos. Então, pastor Ézio pensou nessa declaração, como uma declaração que já pudesse ser muito instrutiva para nós. Estamos ensaiando aqui na terra o que nós viveremos em plenitude na eternidade, e vai ser tão bom, gente. Imagine vocês servirem sem egoísmo, servirem sem inveja, porque como há inveja na igreja, né? Às vezes nós damos valor a uma determinada posição, então as pessoas querem aquela posição. Às vezes nós servimos por ambição. Na eternidade não tem pecado. Na eternidade nós servimos como Deus sempre quis que servíssemos, por graça. Lá não tem competitividade, ninguém quer ser melhor que o outro. Lá não tem, na eternidade, não tem desprezo, tem reconhecimento de valor que emana do trono de Deus. Lá temos o Espírito em sua forma plena para com cada um de nós, já que não estamos em pecado. Então, eu queria que você pensasse nisso, que nós estamos ensaiando, é um ensaio, e a gente tem que acertar no ensaio, mas ainda não é a apresentação final. A apresentação final será na eternidade. Eu não sei, eu queria fazer uma pergunta para você, coloca para mim, por favor, próximo slide. Que grupo de seres habitarão a eternidade? Próximo slide, obrigado. Que grupo de seres habitarão a eternidade? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Quem estará lá? Pode responder. Os anjos em toda a sua hierarquia, que nós ainda não compreendemos muito bem, né? A gente convive com a ideia de anjos, com asas e tal, né? Mas nós temos anjos, arcanjo, serafins e querubins. Nós não sabemos como será essa relação, mas vocês conseguem pensar? Os anjos foram criados numericamente à luz do número de estrelas. Os astrônomos, cientistas que estudam o cosmos, acreditam que seja o número de estrelas criadas, trilhões ou quinquilhões. Então, quinquilhões, a gente nem sabe o que significa isso matematicamente. Como é que você vai traduzir isso aí, Sara? Vai lá. Quinquilhões, Sara, como é que você vai fazer isso? É muito só, né? Então, imagine que os anjos, segundo a Bíblia, tenham sido criados como o número das estrelas. Então, quando houve a rebelião no céu, 1/3 dos anjos criados se transformaram em demônios, foram expulsos do céu. Mas permaneceu no céu 2/3, imagina, gente. Agora, 2/3 dessa hierarquia, imagine quantos querubins. Então a gente vai acordar de manhã, não sei se a gente vai dormir, eu acho que a gente vai dormir porque é muito bom. A gente acorda de manhã e a gente resolve bater papo com um serafim. Hoje eu vou bater papo com Abraão. Abraão, vamos bater um papo?
Aí você decide bater um papo com o seu tataravô, que pregou o evangelho, que chegou até a sua família. No outro dia você diz assim, eu vou bater um papo com o Moisés, vou conversar com o Ruth, eu vou perguntar para Daniel hoje, vai ser maravilhoso, né? Então, temos lá todos os salvos do Antigo Testamento, os salvos do Novo Testamento, temos os seres angelicais, e nós temos, está faltando, isso, nós temos Deus em sua forma trina, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passeando entre nós. A gente vai ter acesso ao trono de Deus, vamos ter acesso a Cristo, com o seu corpo ressurreto, com as marcas da cruz ainda, pensem nisso, e nós vamos ter o Espírito, que hoje nós sentimos o seu conforto, sentimos o seu consolo, nós o sentimos guiar a cada um de nós ao centro da vontade de Deus, então nós habitaremos lá. Irmãos, você vai estar com esse irmão que está ao seu lado aí, que você não suporta. Lembra que é um ensaio? Pastor, eu estou entendendo. É isso mesmo, é para você entender. Sabe esse marido, sabe esse filho que te dá trabalho? Então, enquanto salvo por Cristo, nós nos reencontraremos na eternidade. Eu verei meus amigos pastores com quem divido aqui o ministério, nós nos veremos na forma mais linda, que é essa irmandade, né? Somos irmãos em Cristo, vai ser gostoso demais. Então aqui, agora, nós estamos ensaiando para aquilo que nós haveremos de viver de forma plena. Pastor, agora a ficha está caindo, irmão, que bom, em 2023 a ficha está caindo. Você tem dificuldades de se relacionar com o outro, né? Então precisa orar e precisa quebrar essas barreiras. Pastor, eu tenho dificuldade de ir na casa de alguém, então tem que quebrar essas barreiras, porque o dom da hospitalidade é um mandamento recíproco, tanto receber quanto ir, é um mandamento recíproco, tem que sim, tem que aprender a receber pessoas, tem que aprender a abraçar assim, mas eu não fui abraçado na infância, mas a nova natureza, o fato de Deus ter me feito nascer de novo, agora eu posso, por não ter experimentado um abraço na infância, experimentar o abraço e oferecê-lo no novo nascimento. Pensem nisso. Bem, eu tenho uma admiração pela filosofia. E Arthur Schopenhauer, um filósofo, ele escreveu uma fábula, que é a fábula do porco-espinho. Põe para mim aí, Pedrão. Lucas, não sei quem que está coordenando aí a minha tela. Põe aí, por favor. O porco-espinho é um desses animais interessantes, porque a gente fica imaginando, né, como é que a mamãe porco-espinho, Sara, traduz aí, a mamãe porco-espinho, como é que ela abraça o seu filhote, que tem espinho, que o espinho está crescendo já. Arthur Schopenhauer pensou, o filósofo, ele pensou, um filósofo alemão, ele pensou em como seria a sociedade de porcos-espinhos, se nós, ao invés de seres humanos, fôssemos porcos-espinhos. Então ele escreveu uma fábula. A fábula diz o seguinte: numa era glacial intensa, em que todos os seres vivos estavam morrendo, os porcos-espinhos decidiram se juntar como uma grande manada. E ao se juntarem como manada, descobriram que aquecer-se junto ao outro traria uma ferida, porque à medida que eles tentavam se juntar, o espinho dele ou feria o outro porco-espinho, ou ele era ferido, então eles se afastavam. Mas eles perceberam que à medida que tentavam se juntar e sofriam feridas e se afastavam, o afastamento trazia morte. Então eles começaram a perceber que a única solução seria, de fato, apesar da dor, manter-se unidos. E foi assim, segundo Schopenhauer, que os porcos-espinhos enfrentaram e sobreviveram à era mais terrível da humanidade, que era a era glacial. E aí ele traz uma lição de moral para nós. Apesar das diferenças, apesar das dificuldades que cada um de nós traz em si, nos unirmos provocará nossa sobrevivência. Afastados, morreremos. E aí eu pensei nessa fábula quando eu tive contato com ela e trouxe para você pensar juntamente comigo sobre essa perspectiva da vida em igreja. A vida em igreja
ela é um dilema muito grande. Porque eu fui criado na igreja. Quantos aqui foram criados na igreja? Desde pequeno, quantos estão... Ser criado na igreja é um grande dilema, porque a gente conhece os bastidores, a gente dá uma olhada atrás da cortina, não é? A gente sabe que o pastor também sangra, ele não é perfeito. Uma vez, eu vou falar isso de uma forma assim, bem horrível, tá bom? Mas me entendam, porque eu quero elevar a experiência para vocês entenderem. Para mim, o meu pastor, os pastores da minha infância, quando meus pais os convidavam, para mim eram como monarcas, eram como reis. A gente vestia a roupa de domingo para receber os pastores em casa. E aí um dia, eu achava que eles nem defecavam, nem faziam. Aí um dia, esse pastor que era muito querido, que me influenciou muito, ele foi ao banheiro de casa. E logo depois eu fui usar, eu falei, meu Deus, que fedor. E aí lá para os meus 8 anos, eu tenho essa experiência de 8 anos atrás, eu disse, eles são como nós. Eles são tão fedorentos como a gente. Porque a convivência em igreja, ela é muito preciosa para descobrirmos que nós somos iguais. Os pastores são exatamente tão humanos como cada um de vocês que pastoreamos. E esta igreja, há 13 anos, tem tratado o ministério pastoral com esse respeito, de nos tratar não como seres angelicais, porque embora a Bíblia nos trate como anjo, está falando sobre mensageiro, e não anjo de asa e assim por diante, né? Nos tratar como pessoas que devam receber idolatria. Nunca façam isso. Nunca permitam que a admiração que vocês possuam por uma autoridade espiritual ultrapasse aquilo que Deus disse que deveria ser. Porque se nós admiramos e daqui a pouco nós idolatramos, nós erramos. Erramos por desconsiderar a humanidade daquele outro, daquela outra pessoa, colocá-la num lugar que não lhe é devido, e a gente vai se frustrar e vai se decepcionar. Isso é tão sério que eu trouxe uma estatística para vocês. Pode colocar, por favor? Segundo o último censo, que é o IBGE, o último censo de 2010, o número de cristãos evangélicos que não se apresentavam aos desigrejados, o termo que vocês já ouviram, cristãos evangélicos não determinados, é como o IBGE os classifica, aqueles que são evangélicos, mas não estão congregando. Era de 9 milhões em 2010, o que perfazia 21% do total de evangélicos na época no Brasil. Hoje, segundo estudiosos deste fenômeno, a marca é de 20 milhões, ou seja, a gente está chegando muito perto de enxergarmos os desigrejados como a maior denominação. Então, a maior denominação do Brasil, que é a Assembleia de Deus, ela não chega a 20 milhões. Então, estamos hoje observando que a maior denominação dos evangélicos sem igreja é esta. E daí me veio uma pergunta que eu quero que vocês respondam comigo. Então, lembra, por que a EBD é importante? Porque você pode interromper o pregador, pode levantar a mão, pastor, eu tenho uma pergunta. Não é o sermão não dá para fazer isso, né? Mas na EBD, a gente pergunta, a gente coloca dúvida, a gente dá uma contribuição. Então, a pergunta que vem a seguir é uma pergunta que eu quero fazer com vocês sobre essas pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje já não estão mais. Cadê a pergunta? Obrigado. Por que e como a igreja, enquanto família de Deus, fere tanto? Então, primeiro, por que ela fere? E como ela fere? Eu queria ouvir vocês. Venham com as suas experiências também, mas não precisa dar nomes. Mas diga, pastor, eu acho que fere assim. Hã? A Mária está dizendo, a igreja fere uns aos outros, julgando. Que mais? Condenando, o Alê está dizendo, que às vezes a gente não só julga, né? A gente condena aquela pessoa pelo preconceito. Que mais que a gente fere? Criticando. Então, criticando, julgando e condenando. Que mais? Não perdoa. Às vezes a gente pede perdão, mas não recebe o perdão, né, Josi? Do outro lado. Muito bem. Que mais? A intolerância, né? O Jefferson lembrou aqui também que às vezes nós somos intolerantes.
não cuida no momento em que aquele membro mais precisava, ele fica ferido, ele diz, quer saber, igreja não é para mim não, porque eu queria ser cuidado e não fui cuidado. Que mais? Eu vi aqui. Panelinha, né? A igreja pode ter panela? Pode, mas sem tampa. A igreja pode ter panela, mas dá para entrar mais um? Sim. O problema é quando coloca a panela, sabe a panela de pressão? Você tampa, roda e ainda trava aqui no final do cabo, não é verdade? A lá de casa é assim, você roda, ainda lá no final do cabo ainda tem um fecho que você trava, não dá para entrar ninguém. Pode ter panela porque nós temos afinidades. Por exemplo, se algum irmão aqui, pastor, eu gosto muito de filme, a gente vai conversar quase o dia inteiro, porque eu gosto de filme, afinidade. Daqui a pouco a gente criou a panela dos que gostam de cinema. Tudo bem, dá para entrar? Sim, sempre cabe mais um que também gosta do cinema. Então, às vezes a panela fechada, ela é horrível, né? Que mais? Aqui segregando, né? Você fica separando as pessoas. Giovana, a Giovana precisa da chave do carro. Pensei que você ia falar uma coisa, Giovana. Está tocando. Giovana, fala uma coisa aí que você... Estou brincando, filha. Vai lá. Não acolhendo, né? Acolher e amar pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Que mais? Você foi machucado para além dessas coisas que foram ditas aqui na igreja? Diferenciando, o Jorge tem uma importância maior que a Fernanda, né? Que o Fernando, né? O Fernando é menos importante e aí a gente coloca aqui na frente, né? E a gente dá um presente diferente, né? Dá um presente diferente para um e para o outro, favoritismo, né? Eu me lembro de atender uma pessoa e dizer assim, pastor, ele prometeu que eu ia cantar e não me deixou cantar. Ela estava machucada, saiu da igreja. Eu falei, irmã, talvez isso aconteça aqui. Não é? O que mais aqui? As igrejas sérias. Aí, o Ricardo está falando o seguinte, que existem igrejas sérias, mas também tem igrejas em que, né, usurpam, né, da bondade do irmão, né? O irmão fala para o irmão vender o carro, né? O pastor mesmo tem um carro. Ele tem o carro dele, mas você tem que vender o seu carro. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Você vem de Uber. Mas pastor, e o seu carro? Não, o meu carro, preciso trazer a família para a igreja, né? E aí tem essas decepções, ou seja, a igreja ela é um lugar de feridas, irmãos? Sim. Lembra da parábola, da fábula de Arthur Schopenhauer? Então, é lugar de feridas e nós precisamos tratar dessas feridas. Precisamos confrontar esses erros. Aqui nesta igreja eu já fui confrontado por um adolescente, por um erro que eu estava cometendo. Imagina como é gostoso imaginar que um membro da igreja, em uma idade tão pequena, que é de 12 para 13 anos, percebendo um erro em mim, possa ter me chamado à parte com carinho e dizer, pastor, será que você não está errando aqui? Eu falei, estou errando sim, obrigado. Então, às vezes, nós precisamos ter um coração humilde para acatarmos também essas sugestões ou conselhos ou críticas construtivas que são feitas dentro da própria membresia. Enfim, John Book escreveu um livro, né? Ele é pastor da igreja Gateway, e aí esse livro se chama Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Quem já leu esse livro? Não, ninguém leu, só eu que li. Gente, leia esse livro, porque esse livro ele é importante. Ele vai tratar da premissa de que essa deveria ser uma placa que nos identificasse para que os imperfeitos, que somos todos nós, nos sentíssemos acolhidos. Porque às vezes, eu escrevi outro dia e postei isso na minha rede social, às vezes nós somos perdoados de um erro que cometemos, né? Nós fracassamos, aí houve o acolhimento daquele fracasso, as pessoas se uniram e nos ergueram, a gente reencontrou o nosso lugar, e aí a gente tem a oportunidade de estar diante de uma pessoa que erra. Aí eu observo e vejo aquela pessoa implacável, tem que excluir. Eu falei, irmão, agora há pouco nós perdoamos você, agora há pouco você foi acolhido, e você agora quer cortar a cabeça. Então existe uma amnésia, né? A amnésia
da imperfeição, que nos faz apontar o dedo e nos esquecermos de onde Deus nos tirou. Gente, de onde Deus nos tirou? Davi vai dizer, de um lamaçal do pecado. Foi de lá que Deus nos tirou. Nos arrancou de um lamaçal do pecado. Quem somos nós para dizer que aquele outro irmão não pode também ser erguido, não pode ser acolhido? Então, isso é importante. A Gateway, e esse livro vai ter testemunhos dos membros da Gateway, parece uma propaganda da igreja, mas no final das contas, o meu coração foi muito aquecido com a oportunidade de estar numa comunidade, e aquela frase, ela nasceu depois da leitura deste e de outros livros. Um dos autores que eu leio se chama Brennan Manning, e ele escreveu um livro, Amor Furioso, e nas leituras destes livros, nasceu aquela frase, de que nós precisamos desejar ser como Ele, e acolher pessoas e amá-las, para desejar a transformação delas, como nós estamos ou fomos transformados. Aí vem mais uma pergunta, lembra que é a escola bíblica discipuladora, né? Então vem mais uma pergunta para vocês responderem. Como potencializar nossa unidade sem perder a beleza da diversidade? Qual é a beleza da igreja? É a beleza da diversidade. Nós somos diferentes, irmãos, né? Uns gostam de uva passa no arroz e na farofa. Irmãos, eu detesto uva passa. A André, ela ama pêssego na salada de maionese. Manga, André gosta de André, irmãos, tudo que mexe no mar, André come. Tudo que é do mar e mexe, André quer comer. Lula, ostra, tudo que você possa imaginar. Pastor, não acredito. Tudo que é do mar, eu não gosto de nada do mar. Nada eu consigo comer, já tentei de tudo, não consigo, não vai. Nós somos diferentes, né? Uns dormem no cinema, eu com o olho vidradão, eu gosto de filme. Uns gostam de ler livros no tablet, o outro em folha. Uns gostam de rosa, outros gostam de preto. Gente, como nós somos diferentes, nossas histórias são diferentes. Existem pessoas aqui que sofreram na infância abusos sexuais, outros foram honrados, protegidos. Alguns viram seu pai bater na sua mãe, outros foram criados numa harmonia enorme. Uns cresceram desprezados porque viram que seus irmãos eram mais preferidos do que eles. Outros não, outros cresceram num ambiente justo. Nós somos tão diferentes. Como potencializar nossa unidade? Porque o problema é quando você começa a formatar, e o Alexandre tem que ser como eu. Alexandre, você gosta de cinema? Não gosto. Tem que gostar de cinema sim. E bate na mesa. E começa a perseguir, né? Naira, você gosta de frutos do mar? Eu não gosto. Vai ter que comer. E a gente vai formatando todo mundo. Já viu essas igrejas? Existem igrejas que os pregadores auxiliares têm que pregar igual o titular. Tem que ter a mesma entonação de voz. Irmãos, isso não é legal. Jesus, ele não desejou isso. Então ele ama Pedro como Pedro é. Ele ama Tomé como Tomé é. Ele ama Simão como Simão é, como João é. É interessante, Jesus ele não formatou ninguém. Ele preservou a unidade apostólica dentro de uma diversidade. Como é que a gente faz isso, gente? Vai, me deem ideias aí. Está anotando aí, pastor Edson? Porque a gente vai aplicar isso aqui como pastores. Ideias de como manter a unidade sem perder a diversidade. Amando, então a gente ama, então a gente permite que nessa unidade o irmão, do jeito que ele seja amado. Muito obrigado. Empatia, então a gente se coloca no lugar do outro e vive a experiência dele, então a gente se une apesar de sermos diferentes. Obrigado, Ale. Mais o quê? Aninha. Sei lá, pastor. Você também, João, que está rindo porque eu falei a Ana. E você, João? Com sensibilidade, sermos sensíveis. Muito obrigado, André. Que mais? Rafael, como é que é compaixão em Libras, Rafael? Ixi, é difícil, vamos tentar fazer isso aqui. Vocês também vão aprender com a Mayra lá, compaixão. É a mesma palavra para empatia, Mayra? Empatia? Então, empatia primeiro, vai. É uma garrinha. Aí aqui e lá.
Bem, e aí eu tenho algumas propostas para vocês, baseadas em Atos capítulo 2. Venham comigo, preparei vocês. Nosso texto célebre, que é Atos capítulo 2. A minha tese, a minha monografia de conclusão de curso de bacharel em teologia foi em cima desse texto. Nós, pastores, temos uma admiração muito grande por esse recorte de Atos 2, a partir do versículo 42. Todos, Atos 2, 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Vocês que têm a mesma versão, leiam 43 agora, vai. Vai. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vocês. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Muito bem, de trás, ou seja, do último versículo para o primeiro, eu queria mostrar para vocês como a igreja primitiva, ela potencializava a unidade, preservando a diversidade. Primeiro, pode colocar, Lucas, por favor. Acentuavam o que eles tinham em comum. Então, acentuar o que nós temos em comum favorece com que a unidade ela seja preservada, apesar de sermos tão diferentes. E o texto diz que a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A salvação é o que nós temos em comum. Todos nós fomos salvos por Cristo. Uns foram resgatados dentro de ambientes completamente hostis. Uns nasceram de novo, como eu, tentando suicídio aos 11 anos. Uns nasceram dentro da igreja, em um sermão no acampamento de carnaval, ou dentro da igreja, em um domingo muito comum, o Senhor arrebatou o coração deles. Outros se converteram num hotel, outros se converteram diante de um outdoor, num musical de Páscoa. Ou seja, nossas conversões foram completamente em ambientes diversos, mas todos nós temos algo em comum. Todos nós fomos salvos. Fomos separados por Ele. Todos nós fomos tocados por Cristo. E sabe como nós, pastores, identificamos isso? Eu vejo quando uma pessoa se converte, ela chega no gabinete e diz: pastor, eu quero trabalhar. Até ontem, ela não estava nem aí para Deus. Aí na outra semana, ela está no gabinete pastoral, que não tem pastor aonde? Eu falei: irmão, chega mais cedo. E ela chega mais cedo. Pastor, eu estou aqui na porta, não tem ninguém aqui. Chegou antes do zelador. Porque o amor que ela tem por Cristo é tão intenso. E aí, com o passar dos anos, o que acontece? A gente vai conhecendo os bastidores, achando que não é tanto assim. A gente chega no outro domingo também muito cedo, ninguém abre a porta para a gente. Mas o que há de comum em nós é que somos salvos. Eu respeito muito o meu irmão, ele foi salvo por Cristo como eu. Vai herdar a eternidade. Ah, pastor, eu nem sei, então, porque você não sabe se é salvo ou não, mas o irmão está dizendo que teve um encontro genuíno com Cristo, você acredita, porque ele está dizendo. Se os frutos que ele tem não correspondem, então você, como irmão, considera a oportunidade em amor para admoestá-lo. A palavra admoestar, no original grego, é chamar para o lado, não é confrontá-lo no meio das pessoas, não é ridicularizá-lo, é chamá-lo. Então você vai chamar para comer um frango com macarrão, ele vai almoçar com você, e aí no cafezinho você vai dizer assim: posso te dizer uma coisa? Vocês já conversaram sobre futebol, conversaram sobre a empresa, aí naquele ambiente só de vocês, você dá um conselho para ele: olha, eu quero te dar um conselho, como irmão, e aí ele vai receber. Não é de maneira alguma desprezando ele. Então, acentuando o que temos em comum é uma das maneiras de potencializarmos a unidade. Todos nós aqui neste lugar, todos nós,
fomos atraídos à cruz de Cristo. Todos nós olhamos um dia para Ele. É tão gostoso quando eu leio a vida de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Wesley, todos esses, Dwight Lytle Moody, esses grandes homens do passado, que tiveram encontros genuínos com Cristo. E a gente vai ler a biografia e a gente fala, foi assim também. Fui salvo como ele. Então há uma unidade na salvação, que a diversidade não tem poder para aplacar. A igreja primitiva vivia isso. Olha, o que aconteceu? Chegou mais um salvo aí, como nós somos. Então ele era recebido para dentro de uma unidade, apesar de ter sido salvo de uma maneira diferente. Segundo, a gente precisa criar oportunidades para todos interagirem. Você precisa criar oportunidade para o outro interagir com você. Há uma grande diferença entre pessoas que chegam para a IBAGE, eu sou pastor dela há 13 anos, porque muitos me procuraram e disseram, pastor, não consigo, não encontrei um amigo aqui. Falei, mas você não vai no encontro das mulheres, irmão? Não vai no day camp, não participa de uma célula, só aparece culto à noite antes da bênção, está indo embora. Você não interage com ninguém. Como é que você vai fazer amigos? Então nós precisamos criar oportunidades para os outros nos conhecerem. Onde está isso na Bíblia? Olha o versículo de número 46. Eles adoravam juntos no templo, então nós estamos aqui, adorando a Deus juntos no templo. E reuniam-se nos lares para comer. Gente, comer é muito bom, crente gosta de comer. Fala aí, levanta a mão quem gosta de comer aí. Tem quem não gosta de comer, gente? Eu gosto de comer, gente. Como eu gosto de comer. Acho que no céu nós vamos comer. Não, eu estou falando sério, você está achando que eu estou brincando? Jesus ressuscitou e comeu. Ele comeu peixe. E Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o meu corpo e o seu corpo será semelhante ao corpo de Cristo, irmãos. Só não sei se vai ter peixe no céu. Senhor, prepara uma carne também no céu. Falando besteira aqui, né? Mas é tão importante que a gente acredite que essa perspectiva de troca, de interatividade, seja importante aqui na igreja. Irmã, às vezes, a gente só conhece o pescoço do irmão, não é verdade? Por que nós, pastores, insistimos em você perguntar o nome? Pergunta o nome, decore o nome. Pergunte para ele, irmão, como é que é o seu nome, antes de você ir embora? Meu nome é Joaquim. Puxa, Joaquim, foi bom adorar a Deus com você. Às vezes nós nos sentamos ao lado de alguém e ficamos até o final da celebração calados. E esse irmão vai embora. Irmãos, não é cinema aqui, não é o Termas do Vale, não é clube, a gente é uma igreja, a gente é uma família. No mínimo, saber o nome. É daí que nascem, né? Às vezes ele tem o seu nome, o nome do seu filho, é interativo. Por que vocês acham que eu decorei significados de nomes? Eu sei uma porção de significado de nomes, porque às vezes eu estou num ambiente comercial, aí eu vejo a plaquinha lá da pessoa, Davi. Você sabe qual é o significado do seu nome? Eu não. Amado por Deus, criou ponte. Mateus, presente de Deus. Giovana, dádiva divina. Sara, princesa. E você vai decorando o significado dos nomes, às vezes é tão gostoso isso. Aí você diz para o irmão, no término do culto, irmão, não sei o seu nome, qual é o seu nome mesmo? É Francisco. Francisco, Deus abençoe, uma ótima semana. A gente cria oportunidades para interagirmos na igreja e nos lares. Num dos momentos históricos da IBAGE, eu criei o Família Secreta. Foi no mês de maio, e a gente tinha que tirar um papelzinho, era o nome de uma família. E alguém ia tirar a gente. Irmãos, quanto rolo que deu aquele... Eu nunca mais fiz. Nós éramos mais ou menos, naquela época, 500 pessoas. A diretoria falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, eu tenho que fazer, vamos ver. Deu errado, deu ruim, como diz os adolescentes, né? Não deu certo. Porque aí um irmão recebeu a família, mas não convidou o outro irmão. Pastor, ninguém me convidou. Eu falei, é sério? Como é que eu ia saber quem foi que tirou o irmão que não convidou ele? Eu tentei criar oportunidades para interagirem, né? Mas quebre isso. Crie oportunidades para você ter interatividade. A igreja primitiva se reunia no templo, mas também nos lares. Conversavam, jogavam futebol, jogavam videogame, iam ao pomar colher frutos juntos, compravam, viajavam juntos.
Irmãos, nós precisamos. Aqui eu estou demonstrando que a igreja ela precisa produzir isso internamente, mas não é responsabilidade só da liderança, sua também. Pastor, eu entendi. Estou fazendo um compromisso com Deus de, nesse ano, interagir mais. Amém? Olha, você falou amém, é que você concordou comigo, hein? Você vai interagir esse ano. Vai se aproximar de alguém. Há 2 domingos atrás, uma pessoa disse para mim, pastor, eu preciso de uma família que tenha filhos na idade da minha. Aí, cadê sua filha? Filha, vem aqui. Ela veio, disse assim, eu tenho uma família para você. 2 domingos atrás. Falei, ó, aquela família ali, ó. Olha lá, da idade, é mesmo? Vem cá, vou te apresentar. Apresentei, pronto. Já juntaram panela no domingo da frente e já estão programando a viagem de férias. Oportunidade de interagirmos. Pronto, os amigos vão os filhos vão crescerem juntos, vão ser amigos. Pense nisso. 3º lugar. São só 4, tá? Você não vai achar que é 16. É só 4. Despertar a compaixão que foi dita aqui e a empatia em toda a membresia. Vendiam, versículo 45, vendiam propriedades e bens e eles repartiam com os que necessitavam. Pastor Ézio cuida da área de missão. E um dos desejos maiores do coração dele é que a nossa igreja se torne de fato, e eu com ele, compassiva. Uma igreja que se importe uns com os outros. E a nossa comunidade é uma comunidade muito linda nesse sentido. Nesse Natal, nós adotamos 150 crianças. E foi lindo. Nem todos vocês puderam vir no sábado solidário, mas eu vim. E era lindo aquela parte toda ali da lateral, toda cheia de presentes e o nome da criança. Era um presente, uma roupa e um calçado. Aqui, nessa ala central, estavam todas as cestas básicas que cada família com nome receberiam. Eu falei, Deus, é isso. É isso, nos colocarmos no lugar, as garras, né, da empatia. Né? Você pega, faz empatia, irmão, vamos ver se você esqueceu. Então você faz com empatia. Olha lá, Mayra, ó. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. A igreja ela não suportava alguém em seu meio que possuísse uma necessidade. Dessa comunidade já surgiram iniciativas de amparo de pessoas que não tinham condições de fazer faculdade, elas estão formadas hoje. Acontece no dia a dia, a gente também não tem que ficar falando tudo. Mas membros dessa igreja que não tinham condições foram apadrinhados por uma família e essa pessoa está formada hoje, não tinha condições. Pessoas desempregadas da nossa igreja, elas recebem ajuda do nosso ministério, mas elas podem também receber acolhimento, e já receberam aqui. Eu amo essas iniciativas que nascem de dentro da igreja, para si mesma, quando a igreja se importa com os seus. Pense nisso. Eu preciso ser mais empático. Preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso exercer compaixão. Me importar. Fui visitar o irmão que nós perdemos. Cadê? O irmão Antônio. Fomos visitar o irmão Antônio. E quando chegamos lá na visita do irmão Antônio, aí uma enfermeira disse, você é o pastor tal? Eu falei, não. Porque ele acabou de sair daqui. Eu falei, ok. Não, eu sou o pastor X. Não é pastor X, porque tem um pastor X aqui, tá, irmãos? Outro pastor. Aí eu acabei de visitar, cruzei a recepção, tinha um membro da igreja aqui, esperando para poder visitá-lo. Ninguém disse para ela visitar. E eu acho tão importante quando nós entendemos que não é função pastoral expressar o amor, é de todos nós. Por último, produza consciência da presença de Deus. Eu preciso produzir a consciência da presença de Deus. Eu preciso ter consciência de que Deus está aqui, está na minha casa. Eu preciso dizer alguma coisa que talvez não diga respeito a vocês, porque vocês têm esse temor.
Não se movam durante as celebrações. O que tem que fazer, faça antes de entrar. Diga a Deus que Ele é importante para você naquele momento. Eu aprendi isso com meu pai, e eu levei isso tão a sério, que numa crise renal, em que eu tomava litros e litros de água, eu fiz essa oração a Deus: Senhor, eu sou pastor dessa igreja. Se eu ficar saindo toda hora para ir ao banheiro, eu dou um mau exemplo para a minha comunidade. Me ajude com todos esses líquidos, litros e litros que eu tomava, para expelir a pedra, a aguentar o tempo de 1h30 do culto. E eu aguentava, porque para mim é importante. Eu vejo tanta gente se movendo durante a celebração. Não se mova. Você não faz isso no cinema, não faz isso numa peça teatral, não faz isso diante de uma orquestra que você foi assistir. Ofereça a Deus o teu temor. Diga: Senhor, porque estás aqui, e eu vim para te adorar, todo o meu foco está em Ti, todo o meu anseio está em Ti. Faça isso. Em cada alma, diz o texto bíblico, versículo 43, havia um profundo temor. E sabe por quê? O que se desdobrava do temor, irmãos? Sinais e prodígios, sinais e maravilhas. Milagres ocorrem quando uma igreja ela vive o temor. Tem um temor da presença de Deus aqui na igreja, mas em casa também, no ambiente de trabalho, aonde estudam. Eu chego na faculdade que eu estou estudando hoje, vou para o 3º ano, e quando eu me sento na carteira, tiro ali meu caderno, meu lápis, minha caneta, eu faço a minha oração. Ó Deus, esteja conosco aqui nessa sala durante essa aula. Abençoe o professor, abençoe os meus alunos. Que gostoso que é, irmãos, entender que Deus está conosco onde estivermos, e que desejar a presença dEle é importante. Todo lugar é culto quando o teu coração percebe a presença dEle. Eu falei que era 4, mas são 5. Último, evidenciar a importância das disciplinas espirituais. Eu preciso evidenciar quão importantes são as disciplinas espirituais. Leitura bíblica, oração, jejum. Nós aqui na IBAGE, nós acreditamos na prática do jejum. O jejum correto, o jejum bíblico. Pratiquem o jejum porque é uma disciplina bíblica. Jesus disse para praticarmos o jejum. Pratique a oração diária, não oração só na hora do almoço, a oração diária, conexão diária com Ele. Não deixe o Wi-Fi cair, irmãos. Sabe o Wi-Fi, que é essa conexão com Deus, de percebê-lo dentro do carro. Pense nisso. Leiam a Bíblia. Eu era criança e tinha uma canção: leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Pequenininho, aprendi essa canção. Evidencie isso com a tua vida. É assim que a gente preserva a unidade, sem perder a diversidade. Tem um vídeo, eu vou encerrar com esse vídeo, acho que ele tem 1 minuto e meio. Acho, posso estar enganado. E ele mostra, não sei se dá para tirar isso aqui, para que todo mundo veja. Quem pode me ajudar aqui, antes de colocar aí o vídeo? E aí o Júnior vem aqui, Júnior, para a gente tocar de novo, vou começar em mim e a gente termina. Vai lá, Marcinho. Esse vídeo fala sobre esse momento de unidade. Eu gostei desse vídeo quando eu assisti pela primeira vez. Então, vamos ver se vai dar certo. Unidos por uma causa. A unidade é o poder da graça de Deus em ação. Tem 2 vídeos aí, hein? Tem 2 vídeos juntos aí. Eu ouvi a voz do pastor Ézio. Volta aí.
Eu gostei desse vídeo. Júnior, você conduz a gente? Vamos ficar em pé? A gente vai cantar uma vez aquela canção, A Começar em Mim, porque tem que começar em nós, com tudo que você ouviu, né? Nos unirmos por uma causa. A gente sabe de todas as feridas, a gente sabe de todos os dilemas, a gente aprendeu aqui algumas iniciativas brilhantes para a gente poder viver essa máxima da unidade, apesar de toda a nossa diversidade. E que aqui nós estamos ensaiando para a eternidade. Se você ficar tentando levar a colher, você não vai conseguir se alimentar, mas dá para alimentar o outro. Essa é a perspectiva bíblica de unidade e comunhão.